Bem, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos, como eu disse a vocês. Raquel, Roberto, Thaís, Carol, Vitória, Marcos, Fabiana, Andresa. É sempre uma alegria reencontrá-los. Nós vamos aí para a parte final da nossa disciplina. Nós vamos ver hoje o início aí do último tema que nos faltam. Como eu já compartilhei com vocês em aulas anteriores, essa é a última unidade que nos falta, que são os crimes contra a fé pública. Nós vamos ver essa matéria hoje, quinta-feira, e na próxima terça-feira nós terminamos essa matéria, concluímos o estudo dessa matéria, e aí na quinta-feira, dia 27, nós vamos fazer uma revisão de tudo isso que a gente viu. Então, hoje, quinta e terça, nós vamos ver essa matéria, né, a partir do artigo 289. Na quinta-feira da semana que vem, dia 27, nós faremos uma revisão para a prova. Vou liberar vocês na primeira semana de junho, e aí o único compromisso de vocês em junho é a prova no dia 10, tá certo? As aulas de junho, Carol, Roberto e todos os outros, eu vou estar aqui em sala, mas vocês estão liberados, é só para, eu acho que é mais produtivo, já que a gente já viu a matéria toda, já que a gente fez revisão, que vocês tenham esse espaço para estudar e se preparar aí para a prova, que será no dia 10, certo? Estamos combinados? Muito bem, nós hoje vamos começar a ver, repito, e vamos concluir esse estudo na próxima terça-feira, os voltou, deu uma travadinha aqui, mas voltou. Nós vamos começar a ver os crimes contra a fé pública. Então, os crimes contra a fé pública, a partir do artigo 289, nós vamos aí até o artigo 311, eles representam o último dos temas que nós vamos ver, e um tema muito importante. Eu queria começar primeiro falando um pouquinho sobre o conceito de fé. O conceito de perceber isso é a gente fazendo um paralelo com a fé religiosa, né? Quando a gente trabalha com a ideia de fé religiosa, a gente está trabalhando com uma ideia essencialmente de acreditar, Carol, em algo que a gente não consegue ver, a gente não consegue pegar, que a gente não consegue dimensionar, né? A fé é aquilo que se caracteriza por crer, por acreditar, por ter uma relação de confiança, de fidúcia, sem ter um elemento concreto, efetivamente, em relação a isso. O direito penal, ele se apropria dessa ideia exatamente para configurar o seguinte: há determinadas relações interpessoais, há determinadas relações humanas, há determinadas relações entre os sujeitos que são absolutamente fundamentais, que são absolutamente essenciais para que nós tenhamos, dentro dessa realidade, dessa perspectiva, a construção de uma fidúcia que permita, que autorize que a gente possa realizar determinadas ações. Imagina, Roberto, que se cada vez que eu recebesse uma cédula de dinheiro, eu tivesse que fazer um teste, uma perícia, etc., para saber se ela é verdadeira. Cada vez que eu exibisse um documento, eu tivesse que fazer ali uma comprovação de que aquele documento é idôneo. Então, o direito penal identifica que para as relações sociais, para essas relações interpessoais se desenvolverem, se organizarem, para que elas possam efetivamente estar aí em harmonia, eu preciso ter
essa confiabilidade, essa confiança pública coletiva para que eu possa, com isso, ter um desenvolvimento adequado em relação a essa determinada situação. Então, o que nós vamos proteger, eu já te ouço, Roberto, só para fechar essa ideia, o que nós vamos proteger nesse título, a partir do artigo 289, é essa fé pública, é que a gente tenha como um valor social confiar nos documentos, confiar no papel moeda que nós temos, confiar nos contratos, nas cédulas de identidade, no passaporte, é essa confiabilidade, confiar que a pessoa que diz efetivamente que é fulano, que ela de fato seja. Pode falar, Roberto. Professor, o fato de, às vezes, você vai passar fazer uma compra no supermercado, quando você paga com a cédula de 50 ou de 100, o caixa vai lá e confere a cédula. Isso aí significa que essa fé pública não está sendo tão bem protegida assim? Sim, sim. A gente tem visto, por exemplo, o crime que nós vamos estudar mais fortemente hoje, que é o crime de moeda falsa, tem sido um crime recorrente. A gente vê até nas notícias, há uns 15 dias eu vi isso, em que a Polícia Federal tinha localizado e prendido aqui uma pessoa que tinha recebido, Fabiana, pelo correio, cédulas falsas de real. A gente, infelizmente, tem percebido essa fragilização, não apenas de dinheiro, né, mas de documentos, né, e outros elementos mais. A gente tem visto aí, de forma recorrente, a questão de atestados médicos falsos, até mesmo diplomas de nível superior falsos. Então, a gente tem percebido um aumento exponencial desse tipo de conduta, né? Daí a importância desse título que nós vamos ver a partir de hoje, repito, que a gente vai ver crimes como moeda falsa, falsidade ideológica, falsidade material, atestado médico falso e etc. São crimes realmente bem importantes. Professor, e agora, com o atestado médico necessário para provar a comorbidade para tomar a vacina, o negócio vai piorar, exato. Né? Exatamente, porque nesse caso da terceira fase, né, eu inclusive me enquadro nisso, porque tenho hipertensão crônica, muita gente vai se aproveitar disso para ter acesso à vacina, né? E aí chega um ponto que a gente vai ter que ver que há uma responsabilidade não apenas social e profissional, não, eventualmente do médico, né, no momento em que ele emite um atestado para situações em que não se encaixam, ou não se organizam ali dentro daquelas previsões da GAS que a gente tem. Né, isso é fato. Né? Muito bem. Antes da gente ver com detalhes os crimes da aula de hoje, eu queria fazer 2 raciocínios rápidos, introdutórios, sobre o dinheiro. Sobre o dinheiro, eu quero que a gente primeiro entenda, eu vou fazer aqui uma revisão, Carol, meteórica da evolução disso, e depois eu quero falar um pouquinho, que seja, sobre como é que funciona essa dinâmica de elaboração, de fabricação, e quando a gente coloca em funcionamento esse padrão monetário chamado dinheiro. Repito, são duas introduções muito rápidas, mas que são necessárias para que a gente possa chegar aí a compreender o que a gente tem que compreender. Primeiro, no primeiro momento, né, a gente tinha as relações interpessoais realizadas, organizadas, a partir da troca, a partir do escambo, a partir de relações tipicamente diretas. Então, eu produzia determinado tipo de verdura, de legume, e trocava com o Roberto, que produzia galinhas, que trocava com a Carol, que produzia leite. Né? Então, a gente tem ali, naquele primeiro momento, as relações interpessoais baseadas nesse escambo, nessa troca. Né? Eu primeiro garantia ali a minha subsistência, o que sobrasse
eu iria trocar com outro, que por sua vez também tinha sobrado aquele produto, e as relações começam a se desenvolver a partir disso. Depois, para facilitar essa troca, começam a ser utilizados meios, né, elementos, coisas, bens que passam a ter o reconhecimento público de que elas têm algum tipo de valor. Por exemplo, se você analisar o período romano, uma das coisas que mais valor tinha e servia fortemente para intermediar essas trocas era o sal. Não é à toa que do romano vem salário, né, que era o que aquelas legiões romanas recebiam como pagamento, como soldo ali pelo seu trabalho. Recebiam literalmente sal, era algo que tinha naquele momento um valor e acabava servindo ali de intermediário para aquelas relações interpessoais, de troca, de venda e etc. Depois, a gente um pouco mais à frente na história, nós vamos ter a grande era do chamado metalismo, né? É o momento em que o bronze tem uma importância muito grande, a prata, o ouro. Então, esses metais nobres, esses metais mais raros, eles passam a ter uma importância social muito grande, porque eles representarão o meio através do qual, Carol, a gente vai fazer essas trocas. Ou seja, eu já não troco mais o meu excesso. Aquele meu excesso é trocado em ouro, em prata, em bronze, em cobre, e eu vou utilizar esse metal que é reconhecidamente tomado pela sociedade como algo com algum valor para trocar, Roberto, por outro elemento. Então, a gente vai ter efetivamente esse tipo de construção. Isso durou muito tempo, foi um dos grandes catalisadores, por exemplo, das chamadas grandes navegações, a própria exploração ibérica nas Américas em geral, desde o México até o sul da América do Sul, foi capitaneado, foi muito fortemente influenciado por esse processo de metalismo, né? A exploração, por exemplo, no caso brasileiro, fortemente de ouro e pedras preciosas, no caso hispano-americano, do ouro, da prata, sobretudo dos Andes. Então, isso acabou gerando todo um processo durante séculos em que as grandes potências mundiais se lançaram aí para buscar novos mercados fornecedores desses produtos, porque eram produtos que tinham importância social muito grande, tinham importância econômica muito grande, que eram exatamente os que permitiam essa interação, essa interconexão entre as pessoas. E isso não foi do todo, inclusive, afastado, porque a gente vai perceber, né, Carol, que durante o século XIX, parte do século XX, as economias, mesmo já desenvolvidas, elas continuaram usando o chamado padrão ouro, né? Então, elas tinham as suas economias, sobretudo o meio em circulação de dinheiro, lastreados, eu tinha chamado lastro-ouro. O que é isso? Em determinado momento, os países passam a substituir aquela moeda metálica por uma moeda em papel. Então, e aqui há um movimento importante que para a nossa aula é fundamental. Eu, quando negociava com o Roberto e entregava ali ao Roberto moedas de prata, moedas de ouro, nós compreendíamos, nós entendíamos, eu e Roberto, que o valor estava no metal em si. Aquele metal continha um valor que era capaz de intermediar a nossa negociação, quer de venda, quer de prestação de serviços, quer o que quer que seja. Em determinado momento, as economias, sobretudo do Ocidente, migram deste padrão puramente metálico para um outro padrão, que é exatamente o momento em que vai surgir o papel moeda, ou seja, eu passo a emitir papel em que nós, enquanto sociedade, e que nos dá essa garantia é o Estado, acreditamos que aquilo tem valor. Uma cédula de R$ 100, uma cédula de R$ 50, ela não tem valor em si. Ela tem valor porque nós acreditamos que aquela cédula é
algo que merece essa confiabilidade, essa confiança, essa fidúcia. Então, esse processo de migração do metalismo para o papel moeda foi muito importante para poder facilitar ainda mais as relações interpessoais. Andar com moeda metálica é difícil, né? Era pesado, era algo complicado. Então, a gente começa a ter esse caminho de substituição. Mas, como eu dizia agora há pouco, que também, no primeiro momento, foi indexada a partir do ouro. Ou seja, por que os estados emitiam papel moeda? Porque eles diziam, olha, sociedade, nós vamos emitir aqui X número de cédulas, mas acreditem, isso aqui vale igual ao ouro. Tanto é que nós temos as nossas reservas, o correspondente a isso, em ouro. A gente está só trocando para que você não tenha que andar com ouro em si, você vai andar com papel que vale como ouro. Isso é o que dava lastro dinheiro, chamado padrão ouro ou lastro ouro. Durante o século XX, sobretudo na primeira metade do século XX, os países abandonam esse lastro ouro e passam a usar como elemento de garantia do valor das suas moedas o seu produto interno bruto. Então, isso vem, sobretudo depois das obras de Keynes, a ideia de que a gente vai ter o papel moeda de um país garantido, lastreado pelo seu conjunto de riquezas nacionais. Então, esse produto interno bruto é que gera essa garantia de que o real tem tal valor, de que o euro tem tal valor, de que o dólar tem tal valor. Não é à toa que quando hoje eu tenho algum problema econômico, quando eu tenho efetivamente algum problema na economia do país, aquilo reflete diretamente numa desvalorização internacional daquela moeda. Então, veja, a gente sai do escambo lá atrás, em que as coisas eram trocadas diretamente, o excesso era trocado diretamente, a gente vai evoluindo, passa pelo metalismo, e depois do metalismo a gente chega na era do papel moeda, em que a cédula de dinheiro efetivamente vai fazer com que eu possa ter essas trocas humanas, e a gente vai caminhando aí, Carol, Roberto, Ana Luísa, para uma outra etapa a partir de agora, cada vez isso vai ser mais utilizado, são as moedas eletrônicas, né? As criptomoedas, né? Uma série de... Os próprios estados nacionais hoje, o Brasil já tem um estudo avançado do Banco Central nisso, os países europeus, o Banco Central Europeu também tem, o próprio Fed nos Estados Unidos também tem um estudo nesse sentido, de garantir uma moeda nacional baseada na lógica das criptomoedas. Então, a gente vai ter fortemente essa estrutura organizada. Então, é possível, Roberto, que daqui a pouco, você que trabalha com tecnologia, daqui a alguns poucos anos até, a gente tenha, por exemplo, os países nórdicos já sinalizam de que em poucos anos, até 2030, vão abolir por completo a circulação de papel moeda, né? Eles vão usar apenas moedas digitais, em cartões, em transferências bancárias, e a tendência é que a gente tenha realmente a abolição em alguns países. Um país que está passando por esse processo muito fortemente é a China. A China tem avançado, ela tem um aplicativo muito popular na China, é o WeChat, né, que concentra fortemente a vida do chinês, Carol. É como se a gente tivesse nesse aplicativo o WhatsApp, nosso e-mail, a conta bancária, né, então tudo ali circula através daquele aplicativo. Então a gente já vem aí antevendo uma nova revolução nessa questão. A gente saiu do escambo, passou pela era do metalismo, passamos pela era do papel moeda, e hoje já vimos aí a fase de transição para um outro modelo de circulação de riqueza. Essa era a primeira introdução que eu queria que a gente tivesse para que a gente pudesse entender o valor, Roberto, social da moeda, do papel moeda. O papel moeda tem um valor social muito intenso ainda. Por quê? Porque ele representa o meio de troca
de produtos, de serviços. Então, quando eu compro algo, ou quando eu contrato algo e eu entrego ali um papel moeda, uma cédula de R$ 100, uma cédula de R$ 50, eu estou ali usando aquele papel moeda como um meio apenas para intermediar, para realizar efetivamente essas trocas, para intermediar efetivamente essas relações. A gente vai ter, dentro desse contexto, a possibilidade concreta de fazer essa construção aqui de meio. Eu queria ainda fazer, antes da gente ver os artigos de hoje, mas isso é fundamental, que nós possamos ver, Carol, como é que funciona, aspas, a fabricação do dinheiro. Quem coloca o dinheiro em circulação é o Estado brasileiro, através da sua autoridade monetária, que é o Banco Central. Então, quando aquele dinheiro entra em circulação, tanto é que o Banco Central chama isso de meio circulante, na hora que a gente joga aquela cédula de 100, de 50, de R$ 20 em circulação, quem diz que aquilo entra em circulação é o Banco Central. E o Banco Central, ele tem uma espécie de toque, digamos, de Midas. Samuel, lembra do rei Midas que tocava e virava ouro? É o que o Banco Central faz. Veja só, o Banco Central manda que a Casa da Moeda do Brasil produza o dinheiro. Então, a Casa da Moeda, como uma fábrica, vai produzir ali aquelas cédulas de R$ 100, de R$ 50, ou mesmo a moeda metálica, e entrega ao Banco Central. Por enquanto, Roberto, aquilo ali só é papel, um papel impresso, aquilo ali não é dinheiro. Em determinado momento, quando o Banco Central entende necessário, ele pega aquele papel e joga na circulação da economia nacional. Então, ele vai pegar aquelas reservas de cédulas de dinheiro que ele tem ali nos seus cofres e vai dizer: vou colocar isso em circulação. Como é que ele faz isso? Através do sistema bancário. Então, é o Banco Central que pega aquele papel impresso e diz: daqui para frente, isso aqui é dinheiro. Tanto é que ele controla pelo número de série. Cada cédula tem ali o seu respectivo número de série. Então, esse toque de Midas é o Banco Central que dá para transformar papel em dinheiro. Qual é a diferença daquele papel que está impresso ali nas reservas e cofres do Banco Central para o que está em circulação? Apenas a autorização do Banco Central. Porque se assim não fosse, isso aqui virava papel e a gente não tinha como intermediar essas relações. Se a gente tivesse. Tanto é que é um problema quando você tem, por exemplo, grandes quantidades exatamente de moeda falsa. Você perde essa confiança e essa confiabilidade. Essa moeda circula, né? Ela vai circulando de pessoa para pessoa, de empresa para empresa, e quando ela vai se deteriorando, que ela entra no sistema bancário, o que é que eu quero dizer quando ela entra no sistema bancário? Alguém vai até o banco e faz um pagamento com aquela determinada cédula deteriorada, o que é que o banco faz? Ele recolhe e envia para o Banco Central. E o Banco Central diz: não, essa aqui já está destruída, já está muito danificada, ela já não tem mais a segurança que ela precisaria ter, esse dinheiro, aspas, volta a ser papel. E aí ele destrói. Então, veja, a diferença entre um papel dizendo que tem R$ 50 e uma cédula que eu confio valor a ela dizendo que tem R$ 50 é essa autorização do Banco Central. Ele é a autoridade monetária no Brasil. Então, esse ciclo ele é extremamente importante para que a gente possa compreender os artigos que nós vamos ver hoje, sobretudo o artigo 289. Veja o que diz aí o artigo 289, que é o primeiro artigo desse título dos crimes contra a fé pública. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Né? Então, nós temos aqui o tipo principal, que é a falsificação. Veja que ele usa aqui uma fórmula, Carol, fabricando-a ou alterando-a. O que ele quer que a gente entenda com isso? Eu vou considerar, Karen, que é fabricando-a, a
fabricação, nos termos aqui do caput do 289, é quando eu faço aquilo ali do zero. Eu pego um papel em branco, Roberto, e vou imprimindo ali, efetivamente, até chegar naquela moeda que eu quero falsificar. Mas, se eu estou alterando nos termos aí do caput, o que é que nós vamos fazer, Carol? Eu pego uma papel moeda, ou seja, uma cédula verdadeira, e eu apenas a altero para que ela tenha, por exemplo, um valor maior. Então, imagina que você pega uma cédula, faz uma limpeza química para tirar ali a tinta, Roberto, e aproveita aquele papel, que é um papel de segurança, para imprimir sobre ela um valor diferenciado. Então, aqui, Luísa, isso aqui é possível, por exemplo, e é muito utilizado em moedas nacionais, cuja cédula tem o mesmo tamanho. Então, por exemplo, dólar. Todas as cédulas de dólar têm o mesmo tamanho. Então, uma das técnicas de falsificação do dólar é exatamente essa. Eu limpo aquela cédula através de produtos químicos, eu tiro ali, Luiz, a impressão que ali existe, e sobre aquele papel, que é um papel verdadeiro, eu imprimo um outro valor. Em outros padrões de moeda, em que eu tenho tamanhos diferentes, o euro é um exemplo disso, a segunda família do real é um exemplo disso, com exceção dessa recém-criada e bizarra nota de R$ 200, que eu pessoalmente nunca vi, né? Então, se você analisar a segunda família do real, as cédulas têm tamanhos diferentes, né? A cédula de R$ 2 tem um tamanho, depois ela cresce para 5, para 10, para 20, para 50, a cédula de R$ 100 é a maior. Quando o Banco Central resolveu criar a cédula de R$ 200, segundo a justificativa do Banco Central, a linha de produção que estava liberada na Casa da Moeda era a linha, porque a Casa da Moeda tem 3 linhas de produção de cédulas. Uma que produz as cédulas, Roberto, de 50 e R$ 100, uma que produz as de 10 e 20, e uma que produz as de 2 e 5. Então, segundo o Banco Central, a única linha de produção, Carol, que estava liberada era essa que produzia as cédulas de 10 e 20. Daí porque eles fizeram a cédula de R$ 200 menor do que a de 100. Isso é um perigo do ponto de vista da segurança muito grande, porque permite essa lavagem química. Eu posso pegar, por exemplo, uma cédula de R$ 20, lavar quimicamente e sobre ela imprimir uma cédula de R$ 200, coisa que até então não era possível no Brasil. Por quê? Porque ninguém ia pegar uma nota de 100, lavar e transformar numa nota de 50. Né? O cara ia quebrar fácil esse negócio dele. Né? Mas a gente vai ter sobre essa cédula de 200 essa possibilidade. Então, isso que explica a diferença de fabricar o comércio do zero para alterar, onde eu vou ter efetivamente essa modificação apenas parcial dessa moeda. Uma questão importante sobre o 289. Veja que ele trata aqui tanto da moeda em curso no Brasil, quanto da moeda em curso em país estrangeiro. Portanto, é crime no Brasil tanto eu falsificar reais, que é a nossa moeda de circulação, né, como a gente falsificar também euros, dólares e outras moedas em curso em países estrangeiros. Parágrafo 1º fala que nas mesmas penas incorre quem por conta própria ou alheia importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Nós temos aqui toda a cadeia envolvida. Então, por exemplo, eu não fabriquei, mas eu estou emprestando aquela moeda falsa, ou eu estou importando ou exportando, ou pelo menos tendo a guarda, o crime é o mesmo. Então, veja que ele remonta ao mesmo crime do caput, não apenas aquele que efetivamente importou, exportou, mas aquele que tem, por exemplo, apenas a guarda. Claro que aqui, Roberto, a gente tem que entender que essa guarda, Bruna, é uma guarda dolosa.
né? Eu sei que aquilo ali é moeda falsa e dolosamente eu aceito efetivamente guardar aquilo. Eu queria muita atenção de... Afeta toda a cadeia produtiva, né? A Da ideia é falsificação. pegar todo mundo, exatamente. Como eu tinha comentado no início da aula, a gente viu, Carol, há uns 15 dias atrás, a Polícia Federal aqui prendendo uma pessoa que tinha recebido pelo correio, né? É muita cara de pau, né? Tinha recebido pelo correio, vindo de São Paulo, cédulas de R$ 100 falsificadas. Veja, ele não fabricou, ele não alterou, não foi ele que elaborou efetivamente aquela falsidade, mas ele entra aqui claramente nessa cadeia envolvida aqui para o delito do 289. Eu queria muita atenção de vocês no parágrafo 2º, cantando Vitória, Pedro e Arthur, que eu vou cobrar na prova, porque eu adoro cobrar na prova esse parágrafo 2º, então é bom a gente entender logo. Ele é muito interessante, porque no parágrafo 2º, Ana Luísa, eu começo como vítima e termino como criminoso, Raquel. Eu tenho aqui uma mudança do meu status durante o parágrafo 2º. Há uma mutação aqui da minha condição. Veja o que diz o parágrafo 2º. Quem, tendo recebido de boa fé, como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restituiu à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Então, olha que interessante. Eu comecei aqui, Samuel, como vítima. Eu recebi aquela moeda falsa, Pedro. Aí eu digo, eu não vou ficar com esse prejuízo, não. Recebi aqui, eu não vou comer esse prejuízo, não. Vou passar para frente aquela cédula. Claro que veja que o parágrafo é muito didático quando ele diz o seguinte: quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira, a restitui depois de conhecer a falsidade. Então ele deixa muito claro aqui que você está restituindo aquela moeda falsa à circulação, você está voltando aquela moeda à circulação depois de tomar ciência efetiva com aquela determinada ideia da falsidade. Ou seja, aqui exige-se, tem que haver efetivamente um dolo. Não é tão fácil a prova, Roberto. Não é tão fácil. Aqui, Fabiana, a gente vai ter que construir de alguma maneira uma prova de que aquela pessoa, ao restituir aquela da circulação, sabia da sua condição de falsidade. Carol, ela pode entregar no banco, né? Ela pode entregar no banco. Os bancos são orientados pelo Banco Central a receber aquilo ali, porque tem um interesse do sistema bancário e do sistema monetário de recolher e retirar de circulação, assim como eu também posso, quando eu recebo aquilo ali de alguém, devo fazer o registro da ocorrência para que a polícia possa, a partir daquilo ali, investigar. Então, as duas providências aqui são desejadas. Mas caso eu não queira, ou eu não saiba identificar o recebi, de repente, a gente vai recebendo ali, né? Compra uma coisa, compra outra, passa, de repente você se vê com a cédula falsa, você não tem ao certo ciência de onde a recebeu, você poderia simplesmente entregar aquilo no sistema bancário. Por que é importante a gente entregar aquilo no sistema bancário e não simplesmente descartar de alguma forma? Porque aquilo permite, os bancos informam, entregam isso ao Banco Central, e a Polícia Federal tem feito investigações a partir dessas cédulas falsas para tentar ali, através de provas periciais, aferir o tipo de falsidade, o que é que foi feito para aquele elemento de falsidade. Daí é importante realmente que a gente tenha essa troca feita, não nem essa troca, essa entrega, porque na verdade eu não tenho como trocar. Porque senão era muito fácil, né, Roberto? Eu falsificava em casa, ia no banco, entregava ali e disse, olha, me dê uma verdadeira porque eu recebi falso. Aí era moleza, né? Então, na verdade, não é nem uma troca, é uma entrega que você faz.
O parágrafo 3º, né, então, repetindo, só para a gente arrematar aqui o parágrafo 2º, é muito importante para que a gente perceba isso. No parágrafo 2º, que a gente vai ter é exatamente essa construção de que você começou como vítima e você terminou como um agente criminoso. Agora, claro, para que eu saia de um ponto para outro, precisa existir ali a comprovação de que você sabia, de que você tinha conhecimento daquela determinada existência de falsidade. Parágrafo 3º, deixa eu só copiar aqui. Ele vai nos indicar que é punido com reclusão de 3 a 15 anos o funcionário público, ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão, 1, de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, 2, de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Para que a gente possa entender isso aqui, a gente precisa voltar àquela minha breve explicação no começo da aula. O que diferencia um mero papel impresso de uma cédula? Né? É exatamente esse toque de Midas do Banco Central. Então, se aquela autoridade monetária, se aquele diretor, se aquele gerente joga na circulação um papel que não tinha ainda autorização para estar em circulação, aquele papel ali é considerado falso. E é muito interessante porque, veja só, se você analisar, Luísa e Bruna, fisicamente ele não é falso, ele foi produzido pela Casa da Moeda, ele estava sob a guarda do Banco Central. Ele apenas não podia entrar em circulação agora, ele precisava de uma autorização, coisa que ela não teve. Então é muito interessante esse parágrafo 4º, porque ele vai nos dar aqui um crime em que materialmente eu não visualizo essa falsidade, mas ele acaba tendo essa falsidade configurada. E o último parágrafo do 289, nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava autorizada ainda. O que é importantíssimo no artigo 289? Quais são os pontos de fato muito importantes? Primeiro, a gente entender que o crime existe se eu fabricar do zero ou se eu simplesmente adulterar e alterar parte daquela determinada moeda. Segundo, que eu posso praticar a 289, quer eu esteja falando de dólares, de euros, ou de reais, ou de qualquer outra moeda em circulação no mundo, e principalmente o parágrafo 2º, porque ele é um parágrafo muito diferenciado, muito diferente do que a gente está acostumado, onde eu começo como vítima e termino como criminoso, no momento em que eu restituo à circulação aquele que efetivamente era um papel moeda falso. O artigo 290, ele vai trazer, Roberto, uma série de condutas, Maria Júlia, que são assemelhadas ao 289. No 289, Mirela, eu estou falsificando, eu estou fabricando aquilo ali, ou eu estou participando da cadeia de comercialização daquilo. No 290, nós vamos ter uma série de condutas, que são condutas também consideradas criminosas, que também interferem nessa falsidade, mas tem uma lógica diferente. Veja o que diz aqui o 290. Formar cédula, eu estou formando, estou construindo cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros, suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhido para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização, restituir à circulação de cédula, nota ou bilhete em tais condições, ou já recolhido para o fim de inutilização. Então, ele está criminalizando, ele está tornando criminosa um conjunto aqui de condutas
assemelhadas ao 289, né? Por exemplo, eu vou responder pelo 289 se eu pego duas partes de uma cédula e as colo, uso ali uma fita, uso ali uma cola, Roberto, para produzir uma terceira. Porque, veja, isso é falsidade. Porque quando é produzido lá na Casa da Moeda e quando o Banco Central coloca aquilo ali em circulação, o que nós temos, Arthur? Aquela cédula íntegra com um respectivo código, né, número de série, é que entra em circulação. Na hora que eu corto duas partes e aí somo para efetivamente ter a construção de uma terceira cédula, a gente vai ter esse elemento aqui falso também. Da mesma forma, veja essa parte final: restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização. Né? Então, a gente vai ter, por exemplo, a restituição de determinadas cédulas que foram recolhidas e que deveriam ser, de alguma maneira, destruídas para a inutilizar. Aqui a gente volta àquilo que nós conversamos no começo da aula. Lembra? A Casa da Moeda fabrica, o Banco Central lança em circulação, ela circula, quando ela está danificada, ela volta através do sistema bancário para o Banco Central. E o Banco Central vai inutilizar, vai destruir aquela determinada cédula. O que é que nós temos aqui nessa parte final do 290, Roberto e Ana Luísa? Aquela pessoa pega essa moeda, esse papel moeda que já estava separado para a destruição e faz com que ele volte à circulação. A gente vai ter aí, efetivamente, o crime praticado do mesmo jeito. Então, esse artigo 290, ele é muito interessante porque ele vai nos trazer aqui uma série de condutas que são condutas que têm o mesmo grau de lesividade do 289, né? Ele tem o mesmo grau de letalidade, de nocividade social do 289, mas, efetivamente, ele não tem as mesmas características, né, do fato. Então, eu vou ter ali o mesmo grau de nocividade social, mas sem, efetivamente, termos essa fabricação direta. Artigo 291 fala em fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, é o novo, né? Aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Isso aqui a gente vai ter que entender melhor hoje. Por quê? Porque quando esse artigo vem ao Código Penal, ele vem lá na década de 40, para que eu fabricasse moeda, né, para que eu efetivamente fabricasse moeda, Samuel, eu tinha que ter máquinas específicas para a fabricação. Eu tinha impressoras, elas tinham uma matriz de aço, em que eu colocava ali o papel, colocava ali a tinta. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme com Leonardo DiCaprio, Prenda-me se for capaz, com Tom Hanks, em que ele faz um falsificador, né? Então, num determinado momento do filme, ele aparece com essas máquinas fabricando ali dinheiro. Eram máquinas específicas, construídas, pensadas para a falsificação de dinheiro, né? Hoje a gente já não tem mais isso. Você tem impressoras modernas, você tem até mesmo fotocopiadoras. Tem um filme muito interessante com Lázaro Ramos chamado Homem que Copiava, que ele faz, né, o próprio dinheiro, é muito interessante. Então, a gente vai ter que interpretar o artigo 291
de uma forma atualizada. Em que sentido? Quando ele fala que em especialmente destinada, o crime existe, Carol, não porque a máquina foi construída para isso. A máquina foi construída para outra coisa, uma impressora, uma fotocopiadora, mas eu dei a ela essa destinação. Então, quando eu percebo que aquela pessoa pegou aquelas impressoras de alta qualidade e está usando para fabricar dinheiro, ela vai se encaixar aqui no artigo 291. E para encerrar o capítulo sobre moeda falsa, veja o que diz aí o 292. Emitir, sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título que contém a promessa de pagamento em dinheiro ou que falte indicação de nome da pessoa que deva ser pago. Queridos, eu vou mencionar agora alguns artigos, mas eu não vou cobrar esses artigos na prova. Eu quero falar sobre eles, porque fazem parte do nosso conteúdo, mas eles são artigos menos relevantes, tá bom? Então, para fins de prova, Gustavo, do 289 ao 292 na aula de hoje. Esses artigos que eu vou falar com vocês agora, repito, são artigos que estão no nosso conteúdo, são importantes, mas eu não entendo que sejam tão importantes a ponto de nós vermos em prova. Veja o que diz aí o artigo 293. Falsificar, fabricando ou alterando. Aí ele vai listar aqui um conjunto de documentos, de elementos específicos. Então veja que ele fala em selo destinado a controle tributário. Quando a gente compra, às vezes, uma garrafa de bebida ou um perfume, para citar aqui só 2 exemplos, existem vários outros, existe um selo ali, né? Você compra, às vezes, uma garrafa de bebida, tem um selo ali, e aquele selo comprova que aquilo ali houve o pagamento do IPI, do Imposto de Produtos Industrializados. Então, o crime aqui do 293, por exemplo, nesse inciso primeiro, é quando eu falsifico o selo. Vai haver um outro crime da pessoa que usa para fraudar, para sonegar tributo. O crime aqui do inciso primeiro é daquele que está falsificando em si aquele selo. Veja o inciso segundo, papel de crédito público. 2, vale postal, cartela de penhor, talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação. Diga, Roberto, pode perguntar, querido. Professor, nessa operação em que eles estão querendo privatizar a Casa da Moeda, parece que eles tiraram a obrigação de selos das bebidas, foi? No edital consta, né, que eles iriam substituir isso por um controle digital, né, um controle em que no rótulo ali haveria tipo um QR Code e que isso já substituiria. Eu até acho nesse aspecto razoável, porque a gente vai caminhar cada vez mais para essa digitalização de documentos, né? Hoje nossa carteira de habilitação já é digital, dentre outros documentos. Então, não vejo aí, nesse aspecto, Roberto, grandes problemas não, mas é um exemplo. Porque esses papéis de segurança, né, o próprio espelho ali, onde é impressa a carteira de habilitação, a cédula de identidade, são fabricados na Casa da Moeda também. Então, veja que o 293, repito, quero que conste aí de vocês, mas é um crime menos relevante, até porque, como o Roberto já adiantou, muitos desses documentos já são documentos que têm o uso diminuído. Por exemplo, ele fala aqui no inciso 3º, Samuel, do vale postal. Dificilmente algum de vocês, eu mesmo nunca usei, um vale postal. Porque o que era o vale postal? Antigamente, eu ia a uma agência dos Correios, comprava esse vale postal e alguém poderia ir a outra agência dos Correios e trocar aquilo ali e receber o dinheiro, né? Hoje, com esse fluxo que nós temos de negócios eletrônicos, transferências eletrônicas, recentemente com o Pix, né, isso deixou de ser utilizado. O 294, ele vai ao encontro do que a gente tinha na estrutura anterior, que ele falava também, assim como ele tem lá no 291
o crime de ter equipamentos, se for a falsificação de moeda, no 294 a gente vai ter o mesmo crime apenas para a falsidade desses documentos. Carol, há muito tempo eu defendo isso, né? É uma das coisas mais irracionais, né? E eu tenho uma experiência em casa, não sei se vocês sabem, eu converso muito isso aqui na minha casa, a minha esposa é colombiana, e a Colômbia está muito à frente da gente nesse aspecto, porque o colombiano, quando ele nasce, ele recebe o número de um documento e aquele número o acompanha durante toda a vida. Então, ele só tem um número que vale como identidade, que vale como CPF, que é o documento que eles usam para votar nas eleições, é o documento válido em todas as ações da vida civil. Né? Diferente da gente que tem um número de CPF, tem uma identidade, às vezes você tem mais de uma identidade, o melhor do mundo, cara, sem dúvida nenhuma, o melhor do mundo. Né? Eu sou completamente viciado nisso. Então, é muito mais racional. Eles têm um único número que o acompanha a vida toda, e isso evita fraude, ou diminui muito a questão da fraude, faz um controle muito mais eficiente de todas as relações, há uma unificação no banco de dados nacional e eletrônico, de forma que você consegue ter um controle. A gente está vendo, por exemplo, alguns países, e vou citar dois extremos aqui, a Estônia, que é um pequeno país da Europa, ex-colônia soviética, ex-república soviética, perdão, que já digitalizou todos os seus documentos. Então, o cidadão da Estônia tem um documento digital que ele usa na internet para todas as operações da vida civil. E há um projeto hoje em andamento muito avançado nessa mesma linha na Índia. A Índia está digitalizando seus documentos e o cidadão indiano vai ter um só número, e esse número, inclusive, através de um número, de um documento digital, que ele vai usar como assinatura digital, como meio de acesso a serviços públicos e outros serviços na internet. Então, a gente está aí anos-luz atrás de alguns países que já unificaram esses documentos, e isso acaba criando, né, Carol, um mercado ou uma facilidade muito grande para diversos crimes. Como eu posso ter uma cédula de identidade em cada estado da federação, né, isso dificulta muito você ter esse controle. Eu posso tirar uma identidade no Ceará, outra no Rio Grande do Norte, outra na Bahia, outra no Paraná. Isso é um absurdo, né? A gente deveria ter, repito, como muitos países têm, a Colômbia é um exemplo disso, um banco de dados único, uma emissão de documentos único, onde você tem aquele controle feito através de um único documento, de um único número. Isso facilita o controle populacional, isso facilita o controle de políticas públicas, isso inibe a prática de fraudes e outros crimes. Queridos, o último crime que eu quero ver hoje, também um crime de menor importância, apenas para constar, é o 296. Falsificar, fabricando, alterando selo público destinado a autenticar atos de oficiais da União, selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público. Por que isso aqui está sendo cada vez menos importante? Pelo mesmo elemento que o Roberto falava agora há pouco. A gente tem visto a migração desses documentos para a internet. Então, hoje, aquilo que antes tinha um selo, tinha um carimbo, hoje, na maioria dos casos, você tem ali um QR Code em que você vai fazer a leitura e ele vai te garantir, pela internet, a conferência de que aquele documento é um documento validamente emitido pelo poder público. Então, o crime do 296 é quando eu efetivamente tenho aqui a emissão ou a falsificação daquele selo, né, que de alguma maneira vai ser utilizado para a confecção de um documento público. Queridos, não saiam agora, vou só fazer aqui rapidinho a chamada e já ouço as dúvidas de vocês. Só um minuto, por favor.
Um minutinho. Eu queria de novo passar para os que chegaram depois essa programaçãozinha do final do semestre, tá certo? Eu sei que todos vocês estão cansados, o semestre está longo, está extenso, né? Mas está mais perto do que longe. Na próxima terça-feira, a gente vai terminar toda a matéria do semestre. A gente vai ver a partir do artigo 297 na próxima aula. Na terça-feira que vem, nós vamos concluir toda a matéria do semestre. No dia 27, quinta-feira da semana que vem, nós faremos uma revisão da matéria da prova, como eu já coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp, vou mandar por torpedo. A matéria são os crimes contra a paz pública, do 285 em diante. Então, crimes contra a paz pública e esses crimes que nós estamos vendo agora. A prova vai ser tranquila, naqueles mesmos termos que vocês já conhecem. E por minha conta e risco, eu vou liberá-los das aulas de junho. Não vejo sentido prendê-los aqui, né, Roberto? Se a gente já viu a matéria, se vocês já fizeram a revisão, então eu prefiro que vocês usem esses horários de aula para estudar. Nas aulas de junho, todas as aulas, eu vou abrir a sala, vou estar aqui esperando para alguma dúvida que vocês tenham. Estudou ali naquela semana, tem uma dúvida? Eu estarei em sala, mas vocês estarão desobrigados de vir à sala. A única obrigação é a prova no dia 10 de junho, tá bom? Estamos combinados com essa programação, já falei várias vezes, mas vou voltar sempre. A gente vai terminar terça-feira a nossa matéria, quinta-feira da semana que vem vamos estar em sala para fazer uma revisão, e depois, junho em diante, vocês estão liberados. Eu prefiro que vocês usem esse horário da aula para estudar por minha conta e risco. Dia 10 faz a prova, e aí é férias, acabou, estão livres definitivamente de mim, pelo menos até o próximo semestre, que eu espero todos vocês lá em processo penal, tá bom? Queridos, alguma dúvida? Um bom dia. Só um comentário, que a Folha fez uma matéria, uma época, exatamente mostrando isso, como era fácil você tirar um RG, indo em cada estado, a pessoa tirou assim 5 RGs. Exatamente. Para 5 estados diferentes. Eu, que não sou um criminoso, prometo a vocês que não sou e garanto que não sou. Eu, quando era pequeno, né, a minha primeira cédula de identidade eu tirei no Exército, meu pai é militar, então o sistema de identificação do Exército. Depois eu tirei um RG da Secretaria de Segurança Pública aqui do Ceará, um RG civil, e ainda tem o meu, que eu não uso mais porque estou com ele suspenso, da OAB, que também é uma identidade. Então, tenho 3 números diferentes de identificação. Muitos de vocês aqui têm dos seus conselhos de classe, tem às vezes o de um estado ou de outro. Então, é um braço aberto aí muito grande para fraudes, que precisa ser, vai e vem, volta, e a ideia de uma célula nacional, de identidade nacional, alguns falam que seria o padrão do TSE, porque o TSE tem hoje o banco de dados mais completo do Brasil, que tem até a biometria, né? Mas isso nunca avança. Impressionante como isso nunca avança, e é algo que a gente precisa verdadeiramente avançar. Tá bom? Queridos, até quinta-feira, repito, quinta-feira a gente vai continuar com a matéria vendo os crimes contra a fé pública. Fiquem bem e até lá.